Já estamos gravando. Mas, quando você estava falando da nova configuração da rede aérea, né, mais próxima, já é uma configuração que a gente usa na rede subterrânea, né? Na rede subterrânea, a gente já usa os cabos próximos uns dos outros. Então, só que isso torna o material, toda a obra, né, mais cara por causa do tipo de material que tem no revestimento dos cabos e tudo mais. Só que lembra que eu comentei com vocês em sala que está havendo uma diferença, uma redução na diferença entre o custo de uma rede aérea para uma rede subterrânea, né? E Sim, sim. que a tendência vai ser, principalmente nos grandes centros, né? Nos centros de cidades, não só das capitais, mas nos grandes centros, locais de grande adensamento, né? De pessoas, né? Populacional, a tendência vai ser, principalmente para novos projetos, que eles sejam subterrâneos, por causa do custo ter diminuído. Mas não só isso, né? As próprias técnicas e metodologias, os protocolos aí aplicados às redes subterrâneas estão também sendo transferidos, né, para redes aéreas, né, no intuito de tornar mais eficiente o processo, mais seguro e mais eficiente. Entendeu? Sim. E aí, pessoal, eu lembro a vocês, não sei se vocês estão acompanhando aí, quando a gente faz de proteção, a gente tem que falar sobre isso. Está acontecendo um fato no Brasil, vocês estão acompanhando aí, algo que aconteceu que afeta diretamente o setor de proteção? A torre de? Tô sabendo, não. Tá não? Aconteceu lá em Roraima, eu acho. Eu sempre confundo se é Roraima ou se é Rondônia. Eu acho que é Roraima. Uma descarga atmosférica na subestação queimou o transformador, né? Ele explodiu, vem lá das nossas proteções iniciais, né? E aí, pela configuração dessa subestação de transmissão, o que aconteceu? Cerca de 90% do estado está em apagão desde terça-feira, está sem energia elétrica, né? Olha o prejuízo, né? Olha o prejuízo. E, assim, a configuração da subestação manda muito na situação. A configuração lá é uma configuração muito frágil. E aí o que aconteceu? Queimou o transformador, essa galera toda aí está sem energia até hoje, há quase uma semana, né? 5 dias, né? 4 dias, terça, quarta, quinta, sexta, 5 dias hoje, né? E hoje de manhã, de madrugada, chegou um avião da Força Aérea Brasileira levando um transformador para troca, né? Não estava sabendo disso, não. Também esse pessoal não dá espaço também para toda hora. Pois mas está passando no jornal também. Mas depois vocês deem uma olhada lá, pesquisa no Google para vocês verem. Né? Situação elétrica em Roraima, acho que é Roraima, né? Atual. E aí esse transformador que eles vão colocar vai conseguir restabelecer apenas 60% de imediato, 60% do atendimento, né? Às cargas. Então, ainda vai precisar de manutenção nos outros. Eu não vi a fundo, provavelmente eles devem gerar um relatório sobre isso, eu vou pesquisar, vou dar uma olhada com os meus contatos também. Se gerarem um relatório, eu disponibilizo para vocês, se for possível, vocês poderem ver o dano causado aí por causa dessa falta, e aí a gente vê também uma falha em proteção. Né? Mas Roraima tá em fronteira, não tá? Está em fronteira, mas a subestação onde aconteceu é uma subestação do SIM, ela é interligada. Ah, tá. Né? Ela é interligada. Então, não é energia exportada. Sim. Exportada não, é importada. Importada, né? Não é energia importada, é energia doméstica, né? É daqui de dentro mesmo. Tá bom. Se fosse a bronca era maior. Com certeza, mas era mais fácil a gente culpar outras pessoas, né? Então agora a gente tem que sentar no rabo e tomar conta do negócio, né? Então, fica teu. Beleza, gente? Bom, a aula de hoje não é muito longa, tá? Nós vamos encerrar a nossa unidade 3, né, falando sobre coordenação. Então, vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Vamos lá. Já estão vendo aí minha tela? Sim. Ok. Bom, então vamos lá, né? A gente está terminando aqui a proteção dos sistemas de distribuição, né, da rede de distribuição.
E hoje nós vamos falar da coordenação da proteção de redes de distribuição primária, tá? Só um minutinho. Se porventura eu sair aqui, se eu sair é porque eu parei para atender cliente, tá? Tranquilo, Eu tô no trabalho aqui. Uhum. Bom, eu vou deixar a resolução dos exercícios para a gente ver no final, que aí fica mais fácil, tá? Vamos lá. Coordenação da proteção das redes de distribuição primária, né? Bom, o que a gente lembra da coordenação? A gente já viu isso lá da primeira aula, né? Das primeiras aulas. A coordenação, ela vai nos permitir, né, que as proteções, os diversos tipos de proteções, sejam elas relés ou outros equipamentos, eles atuem no seu devido tempo, né? E para eles atuarem no seu devido tempo, eles vão proteger, né, ali o equipamento, a rede, a qual eles estão, na zona de proteção deles, sem interferir uns nos outros e sem atuar indevidamente, né? Então, quando a gente fala de coordenação e seletividade, a gente lembra que a gente tem uma proteção que é primária e uma proteção que é de retaguarda, né? Ou mais de uma proteção de retaguarda. O intuito do sistema de proteção é que as proteções primárias atuem, né? E só em caso de necessidade que as proteções de retaguarda atuem. Por quê? Se eu atuo diretamente com a minha proteção de retaguarda, isso vai significar que eu vou tirar um trecho maior do meu sistema, né? Eu vou ficar com um trecho maior comprometido. Quanto mais a retaguarda, né? Quanto mais a montante a gente tiver a proteção que terá que atuar, maior vai ser o trecho que eu tenho que tirar ali do sistema, que eu tenho que isolar, tá? Então, olha, para que a gente tenha uma coordenação que seja segura e confiável, né? Lá na proteção das redes primárias, nós precisamos entender, né, que para as concessionárias, isso aí as concessionárias do Brasil todo têm uma prática bem semelhante, elas priorizam esse tipo de coordenação. Por quê? Quando a gente fala de redistribuição, a gente está diretamente ligado aos consumidores, né? Principalmente os residenciais e comerciais. Então, o impacto é mais assim direto, né? Então, nós temos muitas proteções, nós temos muitos barramentos, nós temos muitos ramais, né? Muitos alimentadores, e, portanto, a gente tem muitos equipamentos de proteção, né? A gente lembra aí dos elofusíveis, os religadores, as seccionalizadoras, ok? No caso das redes subterrâneas, né? Dos Network Protectors, ok? Que são as NPs, né? Então, nós temos uma variedade grande aí de equipamentos colocados, além dos relés que ficam nas próprias subestações. Então, a gente precisa ter uma coordenação segura e confiável para não atuar de forma errada, tá? E aí a gente conseguir restringir o máximo possível o desligamento, né, o isolamento da área, a área propriamente dito da falta, tá? Bom, em uma condição de falta, né, na rede primária, com uma má coordenação, o que ela vai provocar? Vai provocar erros de interpretação nos dispositivos de proteção, né, e sobre qual momento cada um deve atuar. Então, a gente pode causar aí um desconforto e até custo, tá? Multa mesmo, né? Pelo número de clientes que estão desligados. Se vocês se lembrarem, né? A gente falou lá na primeira aula dessa unidade que 3 fatores principais são objetivo para a proteção das redes de distribuição, principalmente, mas também de forma geral, né? Transmissão também, mas a distribuição, isso é fator fundamental, que é a redução da incidência, da intensidade, né, das faltas, da frequência de ocorrência das faltas e do número de consumidores que são atingidos pelas faltas, ok? Então, vamos ver como que é feita essa coordenação entre os equipamentos que nós vimos, né? A coordenação entre um elo fusível e outro elo fusível. Como que ela vai funcionar? Então, olha, nesse tipo de coordenação, quando eu tenho, por exemplo, aqui 2 elos fusíveis em série, né, a gente sempre vai usar como é que chama? Essa nomenclatura. Nós temos um elo que é o protetor, que é aquele que está ajusante, e um elo que está montante, que é o protegido, tá?
Estar ajusante significa estar mais próximo da carga, e a montante é que está mais próximo da fonte. E aqui a gente vai falar no caso de faltas que acontecem aqui após o elo protetor, tá? Então, ó, quando correntes de falta se originam na zona de proteção do elo protetor, né? Então, para cá, ok? Este deve atuar em um curto intervalo de tempo para evitar o rompimento ou a danificação permanente do elo protegido. Então, se eu tenho uma falta neste ponto aqui, olha, tá? No ponto perto da minha carga, né? Vou fazer aqui uma faltinha. Tem uma falta aqui, tá? O que vai acontecer? Os dois podem perceber a mudança de corrente, né? Da amplitude de corrente aqui. Só que esse carinha aqui, ele tem que ter um tempo de atuação mais rápido do que esse de cá. Por quê? Como é que funciona o elo fusível mesmo? Né? Você detecta ali aquela corrente de sensibilização que passa sobre ele, né? De acordo com o material, ele vai romper. Se ele romper, eu rompo também o arco, né? A gente tem um tempo aqui de extinção de arco, né? Eu rompo o arco que pode se formar entre ele e aí fica isolado, né? Então, daqui para cá não passa essa corrente, ok? E aí a gente isola esse sistema aqui, né? Bom, isolando esse sistema aqui, esse carinha aqui fica protegido, né? Ele não é ativado neste momento. Agora, se a falta ocorrer aqui, né, pode ser que aconteça a ativação deste elo fusível e deste também. Mas nós estamos falando aqui no caso de faltas a jusante, ok? Bom, então essa é a regra, né? O critério que a gente deve obrigatoriamente observar é sobre o tempo total para mitigação da falta, né? Esse tempo total, ele tem que ser no elo protetor, né? De, no máximo, 75% do tempo mínimo de fusão do elo protegido. Então, olha só, eu tenho um elo protetor, que é essa curva. Eu tenho um elo protegido, que é essa curva. Aí vocês lembrem, a curva de baixo aqui, né? Ela representa para nós o tempo mínimo de fusão do elo. A curva de cima, ele vai colocar para nós o tempo máximo, né, de fusão, e às vezes acontece de estar bem aqui em cima também o tempo máximo de extinção do arco. Qual que é a regra? Nós vamos ter que usar dois elos, um protegido e um protetor, e olha só, o protetor ele tem que atuar no máximo em 75% do tempo para que o meu protegido atue, ok? Que é essa linha tracejada. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar os valores da minha linha aqui, né, do tempo mínimo de atuação, né, de fusão do meu elo protegido, multiplicar por 0,75, né, 75%, e aqui eu tenho o tempo máximo de extinção, né, de mitigação da falta. Então, minha falta, para o primeiro elo aqui, ela não pode ser extinguida após esta curva, tá? Só um minutinho, gente. Pronto. Beleza aqui? Né? Então, olha só. O tempo total, né, que a gente tem para mitigação da falta, que ele é despendido aqui, né, pelo elo protetor, ele se refere ao tempo total para a extinção do arco elétrico no interior, né? Então, o tempo total não pode passar isso daqui. Então, não é só o tempo de rompimento do elo. É o tempo de rompimento do elo, né, de fusão total dele, mais o tempo de extinção do arco. Esse tempo total, né, ele não pode ultrapassar esse 75% do tempo mínimo aqui para fusão do elo. Ok? É o primeiro critério. Bom, o que é esse critério? O primeiro não, é o critério que a gente usa para coordenação elo fusível, né? Ô, Oi, pode falar. Dá licença. E pelo gráfico aí que eu estou vendo, essa questão, esse tempo que ele é dado em segundos mesmo? Em segundos. Mas não é muito tempo, não? Não, aqui a gente está falando segundos, mas não necessariamente é 1 segundo, 2 segundos. Pode ser 0, alguma coisa. Sim. Tá Tá? dando ali na fração dos milhos, né? Aí vai depender, porque essa curva aqui a gente já viu que ela é característica do elo, né? Então, essa é a informação de fábrica.
Sim, ok? sim, sim, Então, sim. eu vou escolher, eu vou comparar um elo com o outro para eu poder saber qual que eu vou colocar como protegido e qual que eu vou colocar como protetor, ok? Sim, De sim. acordo com a fabricação O dele, né? O fabricante, isso. tipo, Ah, sim, sim, tá? entendi, entendi. Bom, daqui a pouco a gente vai ver que existe um método também que é bastante usado para esse tipo de coordenação, né? Já estabelecido empiricamente. Mas só terminando aqui sobre a parte gráfica, que é a análise mais comum que todos nós devemos saber fazer, né? Que esse critério aqui, então, ele vai garantir, né, que o elo protetor ele vai mitigar a falta, tá? De forma completa, né? Ou seja, o curto-circuito formado ali antes que o elo protegido seja afetado de qualquer forma, antes que ele comece a ter qualquer tipo de fusão. Porque, como eu já falei com vocês lá nas últimas aulas, se ele começa, um elo, né, começa a se fundir, eu reduzo a capacidade dele de proteção. Então, ou ele tem que se fundir completamente e romper, e eu vou lá e troco ele, ou ele não pode ter nenhum tipo de ação, né? Ele não pode iniciar um processo de fusão, senão eu comprometo aqui a garantia de proteção deste elo, tá? Esse fator, então, de 75%, ele tem vista, né, em compensar os efeitos que são provocados no elo protegido. Então, eu estou garantindo que não aconteça um efeito aqui, né, nesse elo protegido. Principalmente por causa de correntes de carregamento, sabe? Quando você tem muitas correntes de carregamento, né? Pela temperatura do ambiente, ou mesmo, então, pela fadiga do filamento, que é justamente quando ele é afetado indevidamente, aí vai começar a fundir, para, começa a fundir, para. Então, eu perco essa garantia, né? De proteção. E quando os curtos-circuitos ajusantes geram magnitude de corrente de falta, que não são suficientemente grandes, né, ou suficientes ali para provocar a completa fusão. Então, se eu tenho, né, pegando aqui, a falta é aqui, a jusante, tá? A corrente que vai afetar esse carinha aqui, né, às vezes não é suficientemente alta. Então, ela vai começar uma fusão, não vai interromper, né? Às vezes a gente tem a própria fadiga de temperatura, como a gente já falou também, né? As mudanças bruscas de temperatura, a gente pode causar, né? Aqui efeitos de, como é que chama? Esqueci. Expansão e o contrário da expansão é contrição, não? Como é que é? De expansão e contrição, tá? Não é bem essa palavra, né? Mas é o efeito térmico mesmo, né? Das moléculas se expandirem e depois elas se concentrarem de novo, né? A gente vê esse efeito em todo tipo de material, nas ciências dos materiais. A gente vê isso no concreto, a gente vê isso no asfalto, a gente vê isso no vidro, né? Nas nossas janelas, na madeira, né? Nas portas aí, janelas, quando tá, por exemplo, se uma casa, né, ela é construída ali num ambiente de temperatura mais fria, numa época do ano mais frio, você vai lá e mede a porta, coloca muito rente, quando chega o calor, a porta agarra, né, por causa desse processo de expansão molecular, tá? Mas, enfim, então tudo isso causa fadiga aqui, né? E aí o elo protetor, ele vai literalmente proteger esse carinha de cá, tá? Por que que tem essa configuração? Porque às vezes esse carinha aqui ele está protegendo equipamentos mais importantes do lado de cá, né? Além de ter aqui às vezes um ramal aqui no meio, né? Então se eu romper esse cara e a falta é aqui, eu posso interromper a alimentação em toda a carga que tiver aqui no meio, ok? Alguém ia falar alguma coisa? Não, até por questões mesmo, Não. né, desses elos fusíveis, né? Uhum. Eu já pude até perceber também, né, nessas derivações, né, que existe da distribuição. Sim, Sempre nessas derivações ela tem os elos fusíveis o justamente para aerofusível. se tiver uma falta, né? Não comprometer Isso, a outra isso. parte da distribuição. Porque pensa só, né? Vamos pegar aqui um desenhozinho básico. Nós temos aqui o alimentador, ok? E aqui nós temos um ramal, né? Aí aqui a gente tem um elo fusível. Vou tentar fazer aqui meio feio, mas é isso daqui. Não, perfeito. Ok? Perfeitinho, né?
ok? Aqui a gente tem carga, né? E aqui a gente tem carga também, vamos para cá nesse sentido, tá? Aqui, obviamente, eu também vou ter posso ter, né? Elo fusível, tá? E aqui eu tenho meu alimentador lá no barramento. Bom, se a minha falta, por exemplo, acontece aqui, ó, neste ponto, né? Esse carinha aqui, ele vai perceber a falta também. Se esse elo fusível não estiver coordenado com ele, eu posso ter que abrir, né? Vai romper isso daqui. Então, todo este ramo para cá vai ficar comprometido, né? Sendo que a falta é aqui, se esse cara aqui romper primeiro, ele vai isolar apenas este ramo. Então, eu continuo alimentando o restante aqui, ok? Então, essa coordenação, ela é importante nesse sentido. O mesmo caso para este carinha de cá, tá? Então, eu não preciso interromper toda a alimentação. Eu interrompo apenas ali aonde, na região de proteção, de onde aconteceu a falta. Ok? Bom, então, olha, a coordenação entre dois ou mais fusíveis, né? Isso é importante, que não necessariamente é só entre dois, né? Como eu mostrei nesse exemplo aqui, a gente tem 3, tá? Bom, essa coordenação ela vai ser obtida, né, por meio das curvas características de tempo corrente. São aquelas que a gente já viu, que é essa curva aqui, tá? Tempo corrente, né? Então, fazendo essa comparação, a gente sabe quem vai ser o protegido, quem vai ser o protetor, né? Essas curvas, elas variam conforme a especificação do fusível, se ele é do tipo K, do tipo T ou do tipo H, ok? E aí, olha, o que a gente precisa focar, né, quando a gente vai fazer coordenação de elos? 75% é um fator de redução. Então, o que eu preciso saber? O meu elo protegido, né, eu tenho que pegar ele, olhar a curva de tempo mínimo de fusão dele e multiplicar por 0,75. Aí eu sei que o meu elo protetor ele tem que ter tempo de atuação máximo igual a este valor, né? Então, é 75% do tempo mínimo de fusão, tá? Bom, além dessa análise gráfica, né, que a gente tem visto aqui, existe um outro método que também é bem utilizado por engenheiros de proteção, que é um método de tabela, tá? A gente tem umas tabelas e aí a gente pode comparar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a tabela que o livro traz, que é entre fusíveis do tipo K. Os dois são do tipo K, tá? Então, olha só. Se eu sei qual que é a minha corrente máxima de falta, pela qual eu estou trabalhando ali, né, no meu sistema, eu posso ver quem vai ser o elo a montante, ou seja, o protetor, e quem vai ser o protegido, né, desculpa, e o elo ajusante, que é o protetor. Então, se eu tenho, por exemplo, né, uma corrente máxima de falta de 1.060 amperes, tá? Ou 1,06 kA, né? Então, eu posso usar quem? Eu posso usar o elo protegido como sendo 30K, ok? E os elos protetores como sendo 10K, o 8K ou o 6K, ok? Qualquer um desses três aqui, como protetores, eles conseguem atuar, né, aqui para esse tipo de relé 30K a montante, desculpa, como protegido. Então, olha, a gente tem muitas opções nessas tabelas, né? Então, nós temos aqui para protegidos, né? De 10K até 200K, e a gente já aprendeu como que a gente calcula, né? Como que são esses valores aqui. E nós temos como protetores de 6K a 140K, tá? Nessa tabela. Existem muitas outras tabelas. Existem, inclusive, tabelas, por exemplo, aqui de 1K para 1H, tá? Como é que chama, gente? Esqueci o outro. De um T para um H, de um K para um T, né? HH, TT, ok? Então, tem aqui a tabela. Qual que é o grande problema, né? Primeiro, uma vantagem. A gente analisar aqui por meio da tabela pode ser simples e direto, né? Então, olha, se eu tenho essa corrente de falta, eu posso usar esses dois tipos de relé, né? Mas a gente tem uma precisão um pouco menor, tá? Porque a gente tem menos dados considerados. Olha aqui um exemplo clássico, né? Deixa eu pegar esse último aqui. Uma falta de 9,2 kA. Olha o range que eu tenho
né? Esse carinha aqui eu vou usar o 200K como protegido, tá? Mas olha o protetor, o range que eu tenho aqui de elos fusíveis, né? Como que eu vou saber qual que eu vou usar? Eu posso virar e falar, eu quero mais barato. Ok. Então, nós vamos lá no 6K, por exemplo. Mais barato. Tá? Mas, esse 6K ele tem o grau de confiabilidade para essa alta corrente que o de 80K teria, né? Só olhando aqui na tabela, a gente não consegue definir isso. Então, por isso, muitos engenheiros, muitos meios de proteção, preferem olhar pelo gráfico, pegando os dados e fazer o cálculo direitinho para ter mais precisão, tá, nessa escolha, né, desses elofusíveis, né? Então, quando a gente trata as informações gráficas, e a gente leva elas lá para as nossas ferramentas computacionais, diversas que a gente tem, né, é mais fácil a gente extrair as características dessas curvas e fazer essa comparação, tá? Mas o emprego de tabelas ele é considerado, é amplamente aplicado, né? Principalmente quando a gente vai falar de projetos básicos, né? Pré-projeto, projeto básico, tá? Então ele pode ser aplicado, né? Só que a gente precisa compreender como engenheiros a nossa expertise aí, na nossa experiência de mercado, experiência de trabalho, né? Qual a factibilidade que a gente fala, né? Desta aplicação, tá? Então, se o 6K e até o 80K, todos eles podem ser aplicados como elos protetores, né? Qual que é o mais adequado? Né? Vai ser o 80K? Vai ser o 6K? Ou vai ser um intermediário entre eles? Né? Então, a nossa expertise de trabalho, quanto mais know-how a gente tiver nesta área, mais fácil a gente usar a tabela. Então, principalmente os engenheiros mais recentes, né, que não têm experiência, ou que são mais ortodoxos, né, que são mais conservadores, assim, né, na prática da engenharia, preferem usar o gráfico, tá? Ele é mais completo, ele tem mais dados, é mais confiável. Mas a tabela tem uma confiabilidade aceitável, mas vai depender da experiência de cada um de nós como engenheiros, né? Bom, se a gente sabe, então, o valor máximo da corrente de falta, que são esses aqui, a gente consegue definir pela tabela quais são os relés que nós usaremos. Ok? Alguma dúvida aqui sobre o uso de tabela ou sobre o cálculo, né? Sobre a escolha dos elos por meio gráfico, nessa coordenação elo-elo? Não? Então, vamos lá. Olha um exemplo aqui. Só tomar um gole ainda. Ó, com base fornecidos nos dados da tabela que nós vimos, né? Determine o elo fusível que pode ser empregado na coordenação com o elo fusível lateral. Esse cara, então, ele quer saber qual elo que eu vou usar aqui, que pode ser usado, né, na coordenação com esse daqui, que é o 40K. Se a corrente máxima de falta for de 1.100 amperes no ponto B. Então, é aqui embaixo a corrente de falta, tá? Sabendo que, para o referido valor da corrente de falta, o tempo mínimo de fusão do elo protegido, então o elo protegido é o de 40K, o tempo mínimo de fusão dele é de 0,35 segundos. Determine o tempo de mitigação de falta despendido pelo elo protetor para que o critério de coordenação de 75% seja assegurado. Então, vou olhar a primeira tabela. O protegido aqui é 40K, ok? Então, ele está naquela linha de cima. E a falta é 1.100 amperes. Então, vamos lá. Nós estamos aqui 40K, vamos procurar a falta de 1.100 amperes. Opa! Então, eu posso usar aqui, olha, como elo protetor, o 20K, ok? Bom, pela tabela a gente já definiu qual que é, né? Aqui faltou um, né? 1.100. Mas vamos lá. De acordo com os dados, então, a gente vai usar o 20K pela tabela, né? E aqui, ó, uma vez que o 40K possui um tempo mínimo de fusão de 0,35 segundos, tá vendo, Marcos? Não é 1 segundo, né? São decimais. Aqui, no caso, mili, né? Segundos aqui, tá? 350 milissegundos, né? Para a referida corrente de falta, o tempo de mitigação vai ser dado, precisa, né, que esse 20K ele tem um tempo de mitigação
de 75%. Então, o tempo de mitigação tem que ser menor do que esse 0,35, que é o tempo mínimo de fusão do protegido, né, vezes 75%. Tá? Então, o tempo mínimo de mitigação para este cara aqui, 20K, tem que ser de 0,2625 segundos. Beleza? Ele tem que atuar, ele tem que tanto fundir quanto cessar o arco elétrico, né, em até 0,2625 segundos. Beleza? E aí, então, ele vai atuar para nós como um elo protetor desse 40K. Porque o 40K, ele começa a se fundir, né? Ele começa a sentir aí as ações desse curto-circuito, dessa falta, em 0,35 segundos. Ok? Então, tanto de um jeito ou de outro, a gente definiu aqui qual seria o nosso elo fusível. Tá? Bom, então agora vamos ver a coordenação entre um religador e um elo fusível, né? Então, ó, os critérios para determinar esse tipo de coordenação entre religador e elo fusível vai depender da posição desses equipamentos. Quem vem antes, quem vem depois, tá? Então, nós temos as duas classificações, duas formas de atuar, né? Se o elo fusível está a montante e o religador está a jusante, ou seja, o elo fusível está mais próximo da carga, mais próximo da alimentação, e o religador mais próximo da carga, tá? Vamos ver. Então, quando o elo fusível está a montante, né, todas as operações do religador devem ser mais rápidas do que o tempo mínimo de fusão do elo. Então, olha, se a minha falta vai acontecer aqui embaixo, né? Então, aqui eu tenho o elo e aqui eu tenho o religador. O que significa? Todas as operações do religador têm que acontecer antes do tempo mínimo de fusão do elo fusível, tá? Então, o meu religador tem que atuar, né, e fazer toda a atuação dele antes desse carinha aqui ser sensibilizado, né? Ele receber aqui uma reação aqui da corrente de curto-circuito, ok? Então, nessa coordenação, eu tenho que esperar. Se ele atuou, né, em todas as operações dele e, por algum motivo, né, a gente não conseguiu fazer com que, né, a falta, ela se cessasse, o que o religador vai fazer? Ele vai abrir permanentemente, então daqui para lá ele vai isolar e aqui vai estar mantido, tá? Para esse lado de cá. Esse elo fusível ele tem que atuar quando? Quando a minha falta vem aqui, ó. Aqui ou do lado de cá, né? Tá? Então, na zona de proteção dele. Na zona de proteção do religador, quem tem que atuar primeiro é o religador. Caso o meu religador falhe, aí sim o elo fusível vai atuar como proteção de retaguarda, tá? Aqui no fundo. Bom, então olha como que tem que ser. Aqui eu tenho o meu elo fusível, ok? E aqui eu tenho o meu religador com as suas curvas, né? A curva rápida, que é a A, e a curva muito lenta, né? Vocês lembram das curvas do religador, né? A, B e C, a curva rápida, lenta e é muito lenta, né? Então, olha, a curva mais lenta que a gente tem do religador, tá? A gente vai multiplicar ela por um fator K, né? Vai tornar ela ainda mais lenta. E aí, o que acontece? Essa curva multiplicada por esse fator K, né? A curva mais lenta de todas aqui, ela tem que ser mais rápida do que a curva mínima aqui, de tempo mínimo de fusão do meu elo fusível. Então, estou colocando o que aqui? Uma situação extrema de erro de atuação do meu religador. Então, a pior situação de atuação do meu religador. Lembrando que se um religador ele tem 4 atuações, então ele vai ter 2 atuações rápidas e 2 lentas. Se ele tem 3 atuações, ele vai ter uma atuação rápida e 2 lentas, né? Então, ele vai ter uma aqui e 2 aqui. Tá? Se for de 3. Se for de 4, vai ter 2 aqui e 2 aqui. Isso geralmente, tá, gente? Vai depender, obviamente, do fabricante, né? Bom, então a gente já tem essa curva. A gente coloca uma margem de erro ainda, né? Coloca ali um multiplicativo K, um fator multiplicativo K, para pensar assim, ó, vamos supor que ele tem um erro ali e que ele demore a atuar. Então, o que a gente está garantindo aqui? A gente está garantindo que o nosso elo fusível
ele vai atuar só depois dessa situação toda, caso o meu religador não funcione, né? Então, se eu cheguei nessa condição extrema, o meu religador não funcionou, não atuou, aí sim eu atuo com o meu elo fusível, ok? Bom, esse fator multiplicativo, ele vai compensar a fadiga do elo fusível em decorrência das operações sucessivas do religador. Por quê, gente? Nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, né? A falta, tá? O religador, o que ele vai fazer mesmo? Ele vai tá aqui, né? Tá normal, ele vai detectar a falta e aí ele vai desligar. Depois ele vai ligar de novo, detectou a falta, ele vai desligar. E assim vai, né? Se corrigir o erro, ele vai se estabilizar, senão ele mantém desligado, lá na última operação dele. Cada vez que ele liga, olha, tá passando corrente de falta, tá vendo? Tá chegando uma corrente de falta aqui, né? Essa corrente de falta, ela vai fadigar o meu elo fusível, né? Ela vai causar aqui uma deterioração, né, deste elo fusível. Então, quando a gente coloca essa curva, né, por prática e por norma, coloca essa aplicação aqui, essa multiplicação do fator K, né, a gente protege o nosso elo fusível dessa fadiga, ok? Então, se a minha curva lenta, ela for muito, muito lenta, né, ela ainda assim vai atuar o meu religador e vai proteger aqui o meu elo dessa fadiga por causa dessa corrente que chega lá, das atuações. Beleza? Bom, agora nós temos a coordenação quando o religador está a montante, o elo fusível está a jusante. É o contrário. Então, o elo está aqui e o religador está aqui. Então, de acordo com a CENIG, né, lá nas normas dela, o procedimento para coordenar um religador a montante e um elo fusível a jusante é realizado seguindo os seguintes critérios, né? Primeiro aqui, só colocar a curva, mas eu vou voltar na curva, só para a gente ver os critérios. Primeiro critério, para todos os valores da corrente de falta, ok, que fluem pelo elo fusível, o tempo mínimo de fusão do elo deve ser superior ao tempo de atuação do religador na curva rápida. Então, olha, aqui nós temos o meu elo fusível e aqui está a minha curva rápida, ok? Então, olha, mesmo ele estando aqui a montante, eu não quero romper esse cara. Por quê, gente? O elo fusível, eu tenho que trocar quando ele rompe, né? Não tem outro jeito. O religador, o seccionalizador, o relé, não, tá? Então, quanto menos eu tiver... Esse cara aqui, ele é destrutivo, né? A atuação dele. Tá? Então, ele rompeu, eu tenho que trocar. Não tem jeito. Não tem mais funcionalidade nenhuma. Então, eu quero proteger, né? Eu quero evitar, na verdade, que o meu elo fusível atue. Então, se eu tenho uma falta aqui, para que ele atue, né, o tempo de fusão deste carinha tem que ser menor do que a curva mais rápida aqui do religador, para qualquer corrente de falta, tá? Ou seja, o meu religador tem que atuar, né, ele tem que atuar antes, né? Bom, Contudo, em geral, aplica-se um fator multiplicativo, né, igual a gente fez no outro, para tornar um pouco mais lenta a curva rápida, de modo que ela intercepte a curva de tempo mínimo de fusão. Então, olha lá. A gente vai aplicar aqui um fator K, a gente vai ter essa curva nova, né? Uma curva rápida um pouco mais lenta, e ela vai, olha, tocar aqui, tá vendo? A minha curva mínima, né, de tempo de fusão para o meu elo fusível aqui, ok? Então, geralmente é isso que a gente aplica. O que isso traz na prática para nós, né? Este critério vai estabelecer, então, que a máxima corrente de falta que a gente tem, né, a máxima corrente de falta, ele vai assegurar uma coordenação, né? E aí o valor vai se encontrar exatamente neste ponto de interseção da máxima corrente de falta, né? Entre a curva de tempo mínimo de fusão do elo, que é essa daqui, né? E a curva rápida do religador, que é essa daqui, tá? Multiplicada aqui pelo nosso fator K, né? Quando a gente tem valores de curto-circuito
que estão acima desse ponto de interseção, um valor, né, que está para cá, tá? Andando com a curva aqui para a direita, né? A coordenação, ela vai perder a efetividade dela, né? Mas a gente mantém a seletividade, tá? Então, o elo fusível, ele vai entrar em fusão. O que significa isso, gente? Se eu tenho uma corrente aqui, olha, por exemplo, né? Eu não vou ter coordenação, tá? Entre esses dois elementos, mas eu mantenho seletividade, ou seja, o elo fusível atua primeiro, antes do religador atuar, ok? Que a curva lenta dele aqui, do meu religador, está aqui em cima, né? Então, olha, para valores acima deste ponto de interseção, né, eu não tenho mais coordenação, mas eu tenho seletividade. Alguém vai atuar primeiro do que o outro. Tá? Os dois não atuam ao mesmo tempo. Eu seleciono qual proteção vai atuar. Neste caso, o elo fusível. Bom, a segunda é a seguinte. Para todos os valores da corrente de falta que fluem pelo elo fusível também, né? O tempo total de extinção do arco no seu interior deve ser menor que o tempo de atuação do religador na curva temporizada lenta. Então, olha só. Aqui está, nesse azul clarinho aqui, o tempo total de extinção do arco. Ou seja, fundi o meu elo, né, ele se rompeu, e eu consegui extinguir o arco que forma-se dentro dele, né, dentro da cápsula, em volta dele, tá? O arco iônico, né? Bom, esse valor aqui, do tempo máximo de extinção, tem que ser menor do que minha curva C do religador, tá? Tem que ser menor do que a curva lenta desse religador. Justamente aqui, neste ponto, a gente garante a seletividade, né? Sem precisar atuar o meu carregador aqui, no caso de correntes muito altas, né? Mas para outras correntes aqui também. O meu religador ele vai atuar na curva rápida, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai abrir, tá? Então, ele vai abrir. Quando ele abrir, se eu continuar passando uma corrente lá, né? Então, aí sim eu vou romper o elo fusível, tá? E aí, se eu precisar voltar, né, o meu religador ali na próxima operação dele, na operação lenta, né, na religação de operação lenta, o meu elo fusível já está rompido, então meu religador não precisa mais atuar depois disso. Então, olha, eu tenho aqui operação nominal, detectei a falta, operação rápida, ok? Vai desligar, né? Depois, ele vai religar de novo. Então, olha o que está acontecendo. A operação rápida é a curva A aqui. Supondo que ele tem uma operação rápida só, tá? Tem uma operação rápida, o meu elo fusível vai atuar e extinguir totalmente, então ele vai isolar aquele ponto. Então, ele não vai precisar, ele vai religar aqui, né? Na hora que ele religar, ele já vai notar, no mínimo, uma tendência aqui a normalizar, ok? Então, meu religador vai conseguir, né, manter alimentado esse trecho ali, vai conseguir manter alimentado todo esse trecho de cá, fora o elo fusível. Então, se tiver um ramal aqui, um ramal aqui, um ramal aqui, ele continua mantendo alimentado, apesar deste elo fusível aqui. A falta tem acontecido aqui, então o elo vai se romper, tá? Bom, essas são as duas normas, né? Para essa segunda aqui, o critério de corrente mínima, né, de falta vai assegurar a coordenação, e aí esse valor se encontra no ponto de interseção entre a curva de tempo total e a extinção de arco, né, e a curva temporizada não realizada. Então, olha, vai ser a interseção entre esse ponto, né, da minha curva aqui, com o meu tempo mínimo aqui. Então, é neste ponto aqui em cima, tá? É o que vai garantir o segundo critério, né? Bom, então, essa é a coordenação entre um elo fusível e um religador, ok? Bom, é importante a gente salientar aqui o quê? Para esses dois tipos de coordenação, né, o religador jusante, elo fusível montante, ou elo fusível jusante, religador montante, né, a ocorrência de um curto-circuito permanente exige, de forma, né, geral, que o religador dê tempo suficiente ao elo fusível para que este possa fundir, ok? Dessa forma, nós evitamos que o elo se funda parcialmente, criando severos problemas na coordenação. Então, ele tem que se fundir por completo, né?
Então, olha, nessa curva a gente olhando aqui, né, o religador ele vai atuar, né, ele vai desligar, né, então ele tem uma ação rápida, ele desliga, né, e aí ele vai dar um tempo para que o meu elo fusível ele se funda por total antes dele tentar religar de novo, tá? Então isso precisa estar bem coordenado, certinho, né? Então o tempo morto entre a religação rápida e a religação lenta, que é o tempo onde o elo fusível, né, ele precisa se fundir, caso seja necessário, esse tempo ele precisa ser exatamente o tempo total de extinção do arco, tá? É o meu tempo morto. Ok? Bom, e como funciona, então, a coordenação entre um religador e o seccionalizador, né? Uma vez que a operação dos seccionalizadores ela não se baseia em curvas características de tempo corrente, como é o elo fusível e o religador, né? Mas sim na contagem de atuações, né, que o religador tem. Então, a coordenação dele, né, do seccionalizador, não requer análise de curva de tempo corrente. Então, aqui a gente não vai analisar tempo corrente, tá? No caso, então, do seccionalizador, o critério de coordenação vai se basear no número de operações efetuadas pelo religador. Então, como que vai funcionar, né? A atuação do religador, ela tem uma combinação de operações rápidas e lentas, como a gente já viu, né? Por exemplo, 2 rápidas e 2 lentas, ou uma rápida e 2 lentas, né? A curva A e B, sendo a A como rápida, B como lenta, né? Ou a C ali como muito lenta, né? Nessas condições, o seccionalizador deve ser ajustado com uma operação a menos que a do religador. Ou seja, se o religador executar N operações, o seccionalizador realizará N-1, não, ele vai atuar, né, em N-1 atuações. Daqui a pouco eu vou mostrar ali a figura, vocês vão entender, né? Bom, se um religador ele é programado para 4 operações de abertura e uma falta permanente ocorrer ajusante no seccionalizador, então eu tenho um religador e depois eu tenho um seccionalizador, ok? Este vai atuar e isolará a falta após a terceira abertura do religador, permitindo que o religador reenergize o restante do circuito. Então, aqui, ó, tem um ramal aqui, tá? E a minha falta, ela acontece aqui, ó. Se o religador, ele, né, for uma falta de longa duração, tá? E ele atuar, até passar toda a atuação dele, né, então ele vai manter todo esse trecho desligado. Então a alimentação dos ramais aqui também vai ficar comprometida, né? Bom, então o que eu preciso fazer? Antes da última atuação desse religador, eu tenho que atuar com o meu seccionalizador, eu tenho que abrir o circuito. Lembrando que o seccionalizador só abre o circuito no tempo morto, ok? Então, antes da minha última religação, né, após a minha penúltima religação, né, então no último tempo morto, aí eu tenho que abrir o meu seccionalizador, tá? É imprescindível que o religador seja sensibilizado pela corrente de curto-circuito na zona de proteção do seccionalizador. Por quê? Este tem sua operação condicionada ao número de operações do religador. Então, olha, se a falta aconteceu aqui, eu preciso que essa falta sensibilize o meu religador. Porque o meu carinha aqui, ó, o meu seccionalizador, ele não tem detector de falta aqui, né? Ele não vai atuar por causa da falta. Ele vai atuar conforme a atuação do religador ao qual ele está conectado, tá? Então, ele não vai atuar por causa da falta. Chegou a falta que ele vai abrir. Não. Ele vai atuar à medida que ele vai contar as operações do religador. Então, a falta que acontecer aqui, ó, a jusante, ela tem que sensibilizar o meu religador, né? Tem que estar lá na minha, como se fosse a minha corrente de limiar, né? Do meu religador, tá? Em caso em que o religador não é sensível à corrente de curto-circuito, nessa zona, né, de proteção aqui do seccionalizador, então aqui nós temos um grave problema de coordenação, porque o seccionalizador não vai abrir. O que vai acontecer? Essa corrente de surto, ela vai circular também aqui por esses ramais, né? E eu vou perder equipamentos e tudo mais, porque era de longa duração, inclusive os caras vão para cá, né?
e aí, se o religador não atuar, eu tenho um grande problema. Provavelmente, é que vai atuar aqui antes dele, alguma proteção que está a montante dele. E aí eu vou ter um trecho muito maior isolado, tá? Então, para que haja uma coordenação entre sessionalizador e religador, nós temos 3 requisitos que devem ser considerados. Primeiro, a corrente mínima de atuação do religador, né? Ela tem que ser a corrente que eu consiga detectar lá na zona de proteção do meu sessionalizador. O número de contagens do sessionalizador tem que ser -1, né? O número de atuações do religador. E o tempo de memória do sessionalizador, né? Esse também é um fator importante. Então, olha aqui este caso, né? Se nós colocarmos sessionalizadores, né, em série, em um mesmo alimentador ou ramal, então aqui eu tenho um alimentador principal, ok? Aqui eu tenho os ramais, aqui eu tenho elos fusíveis, né, como o Marcos mesmo havia comentado, né? Nos ramais a gente tem os elos fusíveis. E aqui eu tenho sessionalizadores, tá? Eles estão em série aqui, né? Bom, cada um desses sessionalizadores, eles têm que ser ajustados de modo a ter uma contagem que o anterior, posicionado mais próximo do religador. Então, olha só, eu tenho um religador aqui com N número de operações. O sessionalizador mais próximo dele vai ter N-1. O outro sessionalizador vai ter N-2. O outro sessionalizador vai ter N-3. E assim, né, aqui no caso é só ter N-3, supondo que nós temos aqui um sessionalizador de 4 operações. Né? O que isso significa? Se nós tivermos uma falta aqui, olha, ou aqui, né, melhor aqui, supondo que nosso elo fusível não atuou, né? Então, ou então neste caso aqui na frente, tá? O que vai acontecer? Se o elo fusível não tiver atuado, ou se a falta tiver acontecido antes dele aqui, né? Nós temos um religador de 4 operações, tá? Então, ó, esse carinha aqui, né? Ele estava aqui nominal, detectou a falta, a primeira operação dele, ok? E aí ele está em tempo morto. Esse carinha aqui, ele tem que desligar, tem que, né, sessionalizar a rede exatamente nesse primeiro tempo morto que eu tenho. Ok? Agora, se minha falta aconteceu aqui, ó. Ok? Esse carinha aqui, ele vai atuar quando? Olha, agora eu tenho um religamento, ainda está em falta, né? E aí tempo morto. Ele vai atuar no meu segundo tempo morto, após o segundo religamento, 4 menos 2, né? Então, após contar 2 religamentos, tá? Depois, esse carinha aqui vai atuar quando? A falta continuou. Então, olha, tem uma terceira operação do meu religador, né? Tempo morto. Então, olha, 4 menos 1, 3. Nesse tempo aqui, esse sessionalizador vai atuar, se a falta tiver acontecido por aqui, tá? Por que a gente está fazendo isso? Para que o nosso religador não atue e desligue todo mundo. Esses caras de cá e esses caras aqui de cima também. Ok? Então, para que isso não aconteça, a gente tem essa coordenação. A gente isola, né, por meio de sessionalizador. Se o sessionalizador 3 abrir, ele vai isolar só esse trecho. Se o sessionalizador 2 abrir, ele vai isolar todo este trecho aqui. Se o 1 abrir, ele vai isolar esse trecho todo aqui de baixo. Tá? Se nenhum deles abrir, o religador isola todo mundo. Então, olha só, por que a gente coloca esses tempos de sessionalização diferentes? Né? Porque se a falta aconteceu aqui, olha, eu tenho que tentar isolar o máximo possível só a zona de proteção de onde aconteceu a falta. Né? Se a gente não fizer essa coordenação, pode ser que vamos colocar que todo mundo tem o N-1. Os 3 sessionalizadores aqui podem atuar ao mesmo tempo, né, dependendo lá da curva. Ou, pior, né, talvez esse carinha aqui atue antes dos outros. Mas e se esse cara atuar antes dos outros? Ele está tirando essa alimentação aqui, essa carga, né, sem necessidade, sendo que a falta aconteceu aqui atrás. Tá? Então, essa coordenação é necessária para reduzir o número de consumidores que são afetados pela falta. Né? Então, quando nós temos um religador e sessionalizadores em série, seja no ramal, seja aqui na alimentação principal, a gente sempre tem que pegar, né,
o mais próximo, ele tem o número de operações menos 1, ele vai contar o número de operações menos 1, e aí ele vai seccionalizar. O seguinte, n menos 2, depois o n menos 3 e assim sucessivamente, né? Dependendo aí, obviamente, do número de operações do nosso religador. Eu não posso ter aqui, por exemplo, um seccionalizador 4, né, neste ponto, porque senão ele vai atuar teria que atuar imediatamente, né? Mas ele precisa contar o número de operações. Então, a operação 0 ele ia ficar aberto, né, o tempo todo. Então, se for um número de operações 4, a gente tem que ter no máximo 3 seccionalizadores em série. Se for um número de operações maior, aí sim a gente pode ter mais seccionalizadores aqui. Ok? Bom, e como funciona então a coordenação entre um religador e um relé? A coordenação, né, entre o religador e o relé funciona mais ou menos naquele conceito que a gente já viu lá em relés, que é a proteção principal e a proteção de retaguarda, tá? Então, olha, se o meu relé, né, o que o meu religador ele assegura, né? Ele vai assegurar que quando o relé não opera o disjuntor, enquanto o religador executa a sua sequência de operações. É isso que vai assegurar. O que significa? Tem uma falta aqui. Ok? No ramal. No mesmo que no alimentador principal, né? Ele está falando o seguinte: a zona de proteção do relé é esse cara todo aqui, tá? Incluindo esse ramal. Só que o relé, se ele desligar o disjuntor aqui, ele vai desligar o alimentador todo, né? Então, o que ele precisa esperar? Ele tem que esperar o meu religador atuar. Se o meu religador atuar e atuar devidamente, né? Se for uma falta de curta duração, ele vai resolver e a minha rede vai continuar conectada, né? E se for uma falta de longa duração, ele vai desconectar e vai isolar apenas o trecho aqui da minha zona de proteção do religador, tá? Então, o restante aqui da minha linha vai continuar ligado, né? Então, se eu tiver aqui um ramal para cá, um ramal para cá, né? Outros subramais, né? Esses carinhas todos aqui, eles vão continuar ligados, só esse trecho de cá que vai ser desligado. Então, olha, se o religador ele falhar nessa atuação, aí sim, então a minha proteção primária aqui vai falhar, eu vou ter que atuar com a minha proteção de retaguarda, que seria o meu relé, né? Então eu vou mandar abrir esse disjuntor e aí sim vou perder todo o meu alimentador, tá? Bom, lembrando, né, que numa rede trifásica nós temos 4 relés sobre corrente, né, 3 por fase e 1 terra, ok? E aí, por que a gente tem essa configuração? Para a gente poder cobrir todos os tipos de faltas que a gente tiver, né? Nossas faltas nos curtos-circuitos ali, fase e fase terra e os curtos-circuitos trifásicos também, tá? Então, a gente vai ter esses relés, né? Nessa rede trifásica, né? Nós temos 4 relés aqui. Eles têm que ter as duas funções, né? A função temporizada e a função instantânea. Tem não, eles podem ter as duas, geralmente tem, tá? Então a coordenação tem que levar em conta as duas características, tanto a questão do relé da detecção instantânea, quanto a detecção temporizada, né? Então o que a gente faz, né? De acordo com a norma CMYK aqui, só um minutinho. Os relés que estão nas fases, né? E aqui também está no neutro, né, da unidade instantânea, os que são instantâneos, eles têm que ser ajustados em função da máxima corrente originada por um curto-circuito trifásico e por um curto-circuito fase-terra na zona onde o relé atua como proteção de retaguarda. Então, olha, aqui nós temos as curvas de proteção do relé, ok? Então, aqui nós temos a curva rápida e aqui nós temos, do religador, né? Aqui nós temos as curvas dos relés. O relé de neutro e o relé de fase, tá? Bom. Desculpa.
Os relés de fase de neutro da unidade temporizada, eles vão ser, esses dois aqui, né? Vão ser ajustados de modo a assegurar o quê? Que o religador complete todo o ciclo de operação dele antes que o relé possa atuar. Então, se eu tenho uma corrente de curto-circuito, né? Eu vou pegar aqui a proteção de fase na curva rápida, né? Então, vai demorar esse tempo aqui para ele atuar, tá? Depois, ele vai demorar esse tempo para atuar na curva lenta. E só depois ele vai ser aqui, ele vai acionar o relé. Então, olha, deu tempo do meu religador atuar nos seus devidos tempos, né? Se for qualquer coisa, aqui é a mesma coisa, olha. Tanto o relé de neutro quanto de fase, tá? Então, nós temos, né, uma corrente. Então, olha, eu vou ter a minha atuação rápida, minha atuação lenta do religador, né? E depois eu vou ter minha atuação aqui, seja no relé de neutro ou no relé de fase, tá? A diferença mínima, né, que a gente precisa entre a atuação da curva lenta e a minha atuação do relé de neutro tem que ser de 0,2 segundos, mínimo, tá? Entre os dois, para dar tempo do do religador atuar sem precisar acionar o meu relé, ok? Sensibilizar o meu relé. Então, para uma mesma corrente de curto-circuito, é aquela corrente que vai sensibilizar os relés, eles vão sentir, né? Mas nós precisamos entender que o religador tem que atuar antes do relé. Então, as curvas de atuação do religador, tanto a rápida quanto a lenta, tem que ser abaixo das curvas de sensibilização do relé, as correntes de limiar do relé, tá? Então, ó, é imprescindível que a corrente mínima de atuação do religador seja igual ou menor que a corrente de sensibilização do relé, que é a corrente de limiar. Porque se a minha corrente de atuação do religador ela for maior, né, em algum momento aqui, tá, do que as minhas correntes de limiar do relé, o relé vai atuar antes. Né? Então, eu preciso que o meu religador tenha essas curvas aqui abaixo, tá? As curvas de atuação dele, das correntes de limiar do relé, né? E aí, as curvas características do religador devem estar no mínimo a 0,2 segundos. São essas duas, a curva característica mais longa dele, né? Que é de tempo mais lento, talvez a C, tá? Ela deve estar no mínimo a 0,2 segundos abaixo das curvas do relé em toda a faixa de coordenação. Então, olha, a faixa de coordenação é toda, né? Em nenhum ponto essa distância aqui entre a curva mais lenta do meu religador e a curva dos relés, em nenhum ponto ela pode ser menor que 0,2 segundos, ok? Bom, então é isso sobre a coordenação no nosso sistema de distribuição, né, entre as proteções. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Deixa eu apagar essa... Eu vou ter que dar uma repassada depois, assim. Não, beleza, mas entendeu? Ficou alguma dúvida? Quer que eu volte em algo? Não, mas ficou dúvidas também até dos slides anteriores. Igual eu te falei, como eu estou no trabalho, então tem hora que nem parar. Mas mesmo assim, eu estou tentando absorver o máximo. Eu entendi. Não, beleza, tranquilo. Então vamos só resolver a nossa situação, problema, e aí vocês estão liberados, tá? Da nossa aula, né? Não, a gente vai resolver o exercício para quem quiser, né? Obviamente. Bom, olha só. Nós temos então aqui uma atuação de um religador, tá? E aí a gente precisa ver a coordenação desse religador, né, dos contatos do religador com o seccionalizador, tá? Então aqui nós temos a corrente percebida lá no nosso alimentador. Como que fica aqui os contatos do religador e do seccionalizador, né? Então a situação do problema é essa. Nós como engenheiros fomos contratados para identificar isso. Então vamos tentar fazer aqui, né? Olha só, eu tenho aqui, né, antes do tempo 1, eu estou em regime permanente, ok? Regime permanente, o contato do meu religador vai estar fechado ou aberto? Está fechado, né, gente? Daqui até aqui. Como é que repete, por gentileza? Olha só,
eu estou em regime permanente. O contato Sim. do religador vai estar fechado ou aberto no regime permanente? Do religador está fechado. Fechado. Né? Depois de T1 até 2, nós detectamos uma falta. Né? É a atuação rápida do meu religador. Quando a gente detecta a falta, o religador está com contato fechado ou aberto? Quando ele detecta a falta, Isso. religador, então, ele tá Aberto, não? ele tá aberto. Não, ele tá fechado. Ele tá fechado ainda. Continua Depois que ele fechado. entra. Depois Aí que ele vai pro depois tempo que ele morto. detectou que teve a primeira atuação, aí sim Ele vai pro ele tempo fica morto. aberto. Ok? Então, olha, se não tem passagem de corrente, aí ele está aberto. Beleza? Está aqui no 0. Cheguei no T3, ele religou. Né? O contato dele vai estar fechado ou aberto? Fechado. Fechado. Beleza? Ele continuou detectando aqui a corrente de falta, né? Até a T4. Então, ele vai manter-se fechado. Ok? Chegou no T4, ele vai desligar, porque a corrente de falta não diminuiu. O contato dele vai estar fechado ou aberto? Aberto. Aberto. Então, ele vai descer. Beleza? Durante todo o tempo morto aqui, né, onde a gente não tem passagem de corrente, o religador está com contato aberto. Beleza? No T5, ele vai religar. Então, o contato vai ficar Fechado. fechado. Beleza? No T5, ele detectou, né, aqui uma corrente ainda alta, mas essa corrente está tendendo a normalizar abaixo da corrente de limiar. O contato vai ficar fechado ou aberto? Fechado. Aí vai ficar fechado aqui para sempre, até ter uma outra falta. Bom, nós conseguimos ver, então, a atuação desse religador. E a do seccionalizador? A gente tem que contar, então, as atuações do meu religador, né, para ver como que vai ser a atuação do meu seccionalizador, ok? Então, olha, quantas atuações nós temos? 1, 2, 3 atuações do religador. O meu seccionalizador, então, ele vai ser 3 menos 1, que é 2 atuações. Então, após 2 atuações do meu religador, quando eu estiver no tempo morto, depois dessas 2 atuações, o meu seccionalizador ele atua, ok? Então, olha, enquanto nós estamos aqui em regime permanente, até este ponto que eu falei, nosso seccionalizador está fechado ou ele está aberto? No regime permanente. Não entendi. No regime permanente, aqui, meu seccionalizador, ele está com contato aberto ou fechado? Fechado. Fechado, né? E ele vai manter-se fechado até quando? 3 menos 1, né? Até a segunda atuação do meu religador. Então, até aqui, ó, ele está fechado. Pouquinho depois, aí o meu religador ficou no 0, né? Que, né, atuou uma vez, tem uma atuação, uma religação, a segunda, né? E aí ele vem para o 0. O meu seccionalizador, ele vem para o 0 também. Mas ele passa um pouquinho, tá? Ele espera um pouquinho, né, para cessar totalmente a corrente. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai abrir. Tá, entendi. Beleza? Entendi. Aí Então ele ele abre. espera todo esse processo primeiro, ele é o último a atuar. Isso, é o último a É o atuar. último a atuar. Ele espera todos os processos do religador, dos religadores, né, para ver se a corrente estabiliza. Se não estabilizar, se não entrar na corrente limiar, ele pega e. E abre. A última Aí ele função ele isola pega e aquele abre. trecho. Sim. Entendeu? Ele isola o trecho. O meu Entendi. religador vai poder ligar de novo. É tanto que, provavelmente, quando o meu religador ligou aqui, olha, ele detectou essa correção, né, essa volta que é o regime permanente, porque meu seccionalizador isolou o trecho que teve a falta. Ok? Lembrando Tá. aqui, gente, que a gente tem essa configuração aqui, né? Eu tenho um religador. Aqui é a minha alimentação, né? Meu alimentador, tá? Vamos supor que eu tenho aqui o meu seccionalizador, ok? E a falta está aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo, né? Meu religador ele vai atuar, meu seccionalizador ele está fechado, né? Neste ponto aqui. Ok? Quando ele chegou na penúltima atuação dele, o seccionalizador falou, olha, não resolveu. Então, o problema é aqui comigo. Aí ele foi e, pá, abriu. Quando ele abriu, ele resolve o problema do religador. Aí o religador
permanece ligado, né? Alimentando toda a galera que está aqui nos ramais. Ok? Isolando só esse termo de cá. Então, vamos ver se é isso mesmo? Exatamente. Tá? Então, essa é a nossa atuação, né? A primeira abertura, na segunda abertura, né? A primeira abertura acontece aqui, a segunda aqui. Aqui é a realimentação, né? E a terceira. Então, olha, se eu tenho 3 atuações, né? Então, eu faço 3 menos 2. Né? 3 ligamentos. Então, 3 ligamentos menos 2, eu vou ter a minha atuação do meu seccionalizador. Ok? Então, olha, quando eu tenho uma abertura aqui, ele faz um registro da primeira abertura. Quando eu tenho abertura aqui, ele faz o registro da segunda abertura. Pouco depois que ele fez esse registro, ele abre. Ok? Então, ele mantém-se fechado até pouco depois que ele fez o segundo registro. Tá? E na segunda situação, problema. Né? Então, olha lá. Por vezes, o fator de redução de 75% não assegura a perfeita coordenação entre os elos fusíveis para todos os valores da corrente de falta que pode fluir pelo elo protetor. Sabendo disso, uma concessionária de distribuição contrata seus serviços para que você analise as curvas características de tempo corrente de 2 elos fusíveis que serão utilizados na proteção de um alimentador. Para ambos os elos, é assumido que a curva do tempo máximo de fusão e a curva do tempo total para a extinção do arco se sobrepõem. Tá? Então, o tempo máximo e o tempo total de extinção é o mesmo. Né? Sendo assim, você deve informar para a concessionária o valor máximo da corrente de falta que pode fluir pelo alimentador, de modo que a coordenação entre os elos ainda possa ser assegurada. Então, vamos lá. Aqui está a curva, né? Nós temos aqui uma curva cheia, nós temos a vermelha e a azul, né? Então, são 2 elos fusíveis diferentes, tá? A curva vermelha cheia é o tempo mínimo de fusão. A curva tracejada, tanto as cheias, né? Tanto do vermelho e do azul é o tempo mínimo e a tracejada é o tempo máximo. Neste ponto aqui, olha, tá vendo? Não respeita os 75%. Né? Agora a gente precisa ver nos demais pontos. Que ponto é este? Né? Então, nós temos correntes aqui embaixo. Então, vamos ver. Ó. Nós temos aqui 10, 100 e 1000. Então, cada tracinho desse aqui corresponde a 100. Esse ponto aqui está neste tracinho. Ok? Onde os dois se encontram. Né? O meu protetor, o máximo do meu protetor, o tempo de extinção, se cruza com o mínimo do meu protegido. Então, vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500. Então, eu sei que qualquer corrente que vier de 500 para cima, eu não asseguro aquele 75%, né, de diferença entre os dois. Não seguro essa coordenação. Tá? Agora, para valores abaixo, né, vamos pegar aqui no 4. Tá? No 400. No 400, a gente precisa ter esses valores de cá, né? Da mesma forma. Então, eu tenho aqui 0,1, 0,2, 0,3. Então, olha, no 0,3, 0,3 segundos. E aqui é o tempo máximo, né, de extinção da curva vermelha. Na curva azul é 0,4, aproximadamente, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, na curva azul, para essa mesma frequência aqui de 0,4, né? Esse é esse ponto. Bom, o que a gente precisa fazer? O 0,3 ele tem que ser, no mínimo, 75% de 0,4. Isso é uma verdade? Né? Então, vamos lá. 0,75 vezes 0,3 segundos vai dar quanto, né? Opa, desculpa, 0,4 segundos. Que é a curva mínima, né, do protegido. Bom, 75% de 0,4, a gente sabe que é 0,3, mas só para confirmar aqui na calculadora, dá 0,3 exato, né? Então, olha, eu garanto que nesse ponto aqui, ó, aqui é 500 amperes. E aqui é 400.
Então, eu garanto que qualquer valor para baixo de 400, até o 400, eu garanto a seletividade, né? Então, eu posso falar lá para a empresa, né, que me contratou, que para valores até 400 amperes, né, para correntes de falta de até 400 amperes, a gente garante a seletividade entre esses dois relés aqui, entre esses dois elos fusíveis que eles nos deram. Tá? A partir do 500, a gente não garante mais. Na verdade, a partir do 400, a gente já não garante mais. Então, tem que ser um valor menor ou igual a 400. Tá? Então, é exatamente isso. Para valores maiores ou iguais a 500, que é onde ele intercepta 1, né, o tempo máximo de extinção do protetor, ele cruza, né, a curva do tempo mínimo de fusão do elo, tá? Então, a partir desse valor, a gente garante que ele não consegue mais coordenar, né? Não há mais coordenação, tá? Porque a gente não tem mais 75% de diferença entre os dois, né? Agora, para valores, né, a partir de 400 amperes, né, aí nós garantimos, tá? Porque o elo protetor está a 0,3 segundos, né, e o tempo mínimo de fusão do elo protegido é 0,45 segundos. A gente chutou um 0,4, né, já garantia, mas se for 45 é mais ainda, né? 45 vezes 0,75, então, 0,3375 segundos. Então, está bem garantido aqui, tá? Então, para valores menores ou iguais a 400 amperes, a gente garante com segurança, né, que há coordenação entre esses dois relés, esse protegido e esse protetor, sendo protetor o da curva vermelha e protegido o da curva azul. Ok, pessoal? Entenderam aqui? Sim. Tranquilo, né? Então, para a gente poder ver coordenação de equipamentos de proteção, é essa análise que a gente faz, tá bom? Bom, para a aula de hoje, foi isso, tá? Então, agora eu vou só pegar lá nosso exercício, quem quiser, né? Quem não quiser pode assistir depois, para a gente poder fazer a correção dele, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Ô, Emerson, eu vou sair aqui, tá? Porque Tranquilo. senão eu não salvo meu frango aqui, não. Tranquilo, Márcio. Tá bom, então. Bom final de semana aí. Obrigado, também. Até mais. Tchau, Poliana. Então, aqui é o 3S2. Rapidamente, então, né, olha aqui, nós estamos falando das faltas, né? Então, falando sobre relés, né? As faltas de alta impedância, tá? Então, olha só. A corrente originada por uma falta de alta impedância tem magnitude suficiente para ser detectada por um relé analógico de alta impedância, dotado com algoritmo baseado na transformada discreta de Fourier. Para a gente marcar quais são verdadeiras e quais são falsas, né? Então, olha, se nós temos uma corrente originada na falta de alta impedância, né, a magnitude dela não é suficiente para ser detectada por um relé analógico de alta impedância, tá? 2. O relé digital de alta impedância executa algoritmos que trabalham juntos para detectar padrões associados com arcos elétricos formados pelo contato do condutor energizado com a superfície de contato do solo. É isso daqui, né? Então, olha, a falta é não originada aqui, né, na alta impedância. Né? Nós tivemos um rompimento, a falta aconteceu, e aí nós temos um contato com a superfície, por exemplo, né, com o solo, ou mesmo ali com o ar, tá? Então, por isso que a primeira é falsa. A segunda é exatamente isso, né? Então, a segunda é verdadeira. Terceiro, a corrente de falta originada por um condutor energizado
que entra em contato com uma superfície de concreto armado é inferior à corrente de falta originada pelo contato do condutor com areia seca. Não, é o contrário, tá? O concreto armado, dentro daquela tabela que a gente viu, ele vai nos dar a maior, né, corrente de falta, tá? Aqui de alta impedância, né? Então tá errado. Uma falta de alta impedância sempre será detectada quando for aplicada a coordenação entre um relé de sobrecorrente direcional e um relé de alta impedância. Bom, também não. Por quê? Como a falta de alta impedância acontece quando há um rompimento, né? Então, não necessariamente o relé direcional vai detectar a corrente de um dos lados, tá? Então, não é necessariamente essa relação entre os dois. Na verdade, nem existe essa coordenação entre os dois, né? Então, aqui no caso, só a segunda é que é verdadeira, tá? Lembrando que o relé de alta impedância é aquele que é usado para detectar ali baixíssimas correntes, né? Que é quando o cabo cai ao chão, né? Por exemplo. Então, é A2. Depois, aqui a gente está falando dos relés, tal, e aí vem um exemplo, né? Um relé digital de sobrecorrente temporizado, representado aqui por essa equação, tá? Que é o K dividido pelo ICC normalizado elevado a alfa, né? Menos 1, vezes a sua alavanca aqui, né? Gente, esqueci. Alavanca de tempo, tá? Bom, essa equação aqui, então, esse relé, né, temporizado, será usado na proteção de um alimentador de distribuição, cuja corrente máxima permissível de curto-circuito é 1,4 kA. Deseja-se que o tempo de atuação do relé seja de 20,4 ciclos na frequência de 60 Hz. Tá? Com a alavanca de tempo igual a 0,3 segundos. Determine a alternativa que expressa os valores dos parâmetros K e A a serem parametrizados no relé, assumindo uma corrente de limiar de 120 A. Bom, então nós vamos pegar aqui agora para a gente poder calcular, tá? Só pegar aqui minha calculadora. Bom, vamos lá, né? Bom, o tempo de atuação do relé de sobrecorrente em segundos, né, vai ser aqui o nosso... Deixa eu esqueci de compartilhar. Desculpa, gente. Né? Uai, minha janela. Pera aí, rapidinho. Por que não quer compartilhar? É só um minutinho que eu vou tentar compartilhar aqui que saiu, não sei porquê. Peraí, gente, tô dando aqui alguma coisa que eu não consigo compartilhar. Vou tentar de novo.
Acho que agora vai. Tá vendo aí minha tela? Acho que sim, né? Sim. Tá, beleza. Opa. Então vamos lá. Nós temos aqui então que calcular o K e o alfa, correto? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é o tempo de atuação. Aqui ele falou, olha, o tempo de operação do relé será em 20,4 ciclos para uma frequência de 60 Hz. Então, vamos transformar isso em segundos. Então, é só a gente fazer o 20,4 dividido por 60. Então, pegando aqui a calculadora, 20,4 dividido por 60 vai dar 0,34 segundos. Ok? Bom, a gente pega esse valor, né, e vai substituir nessa equação que a gente tem. Então, o nosso tempo de operação aqui é 0,34. Né? O K, a gente ainda não sabe quem é. O ICC normalizado, né, vai ser o nosso 1.400 kA, né, minha corrente, dividido pela corrente de limiar, tá? Então, nós temos aqui, né, 1.400 amperes dividido por 120. Vai dar 11,67. Nós não temos o alfa, temos o 1 e a alavanca, que é 0,3 segundos, né? Bom, então nós temos uma equação de duas variáveis aqui, para a gente determinar, né? Nós não sabemos quem é o K, não sabemos quem é o alfa, ok? Bom, então nós temos 2 graus de liberdade, né? Então, o que a gente precisa fazer? Neste caso, nós teremos múltiplas soluções, né? Que podem ser obtidas aqui, que vão dar origem a diferentes tipos de declividade, né? Das curvas de tempo corrente, também de acordo com a necessidade do esquema de proteção que a gente vai ter, tá? Só que, com base nessas alternativas que nós temos, a única que vai assegurar esta igualdade, ela vai ser essa aqui, ó, 0,18 e 0,006. Então, olha, eu já tenho os valores dos parâmetros, não tenho K e alfa. O que a gente tem que fazer no caso dessa questão? Como nós temos 2 graus de liberdade, a gente tem que testar as alternativas, né? Então, testando aqui o meu K, né, vamos fazer uma por uma. Nós vamos ter uma alavanca. Tem que ser 0,34 segundos, né? Então, vamos lá. 11,67 elevado a 0,02, é a primeira alternativa, né? Menos 1 vezes 0,3 vezes 0,14, nós teríamos 0,83 segundos. Não é, então, essa alternativa, né? O outro, nós teríamos 11,7 elevado a 1, que é 11,7, né? Menos 1, okay? Vezes 0,3 vezes 13,5. Nós teríamos 0,38 segundos. Também não é essa alternativa, né? Vamos ver a terceira. Nós temos 11,67 elevado a 0,06 menos 1, contar aqui, vezes 0,3 vezes 0,18, dá 0,3399,5. Então, 0,34, exatamente o valor do nosso tempo de operação. Mas vamos ver as outras duas também, se a gente tem valores diferentes. Então, 11,67 elevado a 0,5. Opa, está errado. 11,67 elevado a 0,5 menos 1 vezes 0,3 vezes 16,5 dá 2,0405 segundos. Também não é. E a última,
nós temos 11,67 elevado a 16,5 menos 1 vezes 0,3 vezes 0,5. Nós temos aqui um valor absurdo de 3 elevado a 61 vezes 10 a menos 19, né? Então, é um tempo infinitesimal que não daria para ser contado, tá? Então, neste caso, a única alternativa, né, que nos deu aqui vai ser essa, onde nós temos o K igual a 0,18 e o alfa igual a 0,06, tá? Bom, a outra questão está falando aqui sobre subestações, né, a potência instalada, potência nominal, né, a potência firme, tá? Então, olha, uma subestação com N transformadores, com potências nominais, S nominal, I, com I variando de 1 até N, perde seu transformador K, de maior potência. Nessas condições, o esquema de proteção da subestação reconfigura a topologia interna da mesma e transfere a potência do transformador K para os demais transformadores que passam a operar com 40% de sobrecarga. Qual das alternativas define a equação de potência, da potência firme, né, da subestação? Lembrando aqui, o que é a potência firme? Ela representa a potência que a subestação pode suprir quando da saída de serviço do maior transformador existente na subestação. Tá? Então, quanto que ela vai poder suprir? Bom, vamos lá, né? Se nós temos, tá? Uma vez que a gente tem um sistema de proteção, né? Ele reconfigurou a topologia interna da subestação. Para mitigar essa falta, né, que é do transformador K, que é o de maior potência, tá? Então, nós vamos ter uma sobrecarga de 40%, né, um acréscimo de 40% na operação dos outros transformadores, tá? Então, o que vai acontecer? O fator multiplicativo da equação da potência firme vai ser 1,40, né? Porque cada um dos outros transformadores vai ter 40% a mais. Então, é o que eles já tinham, mais 40%. Então, é 1,40 é o fator multiplicativo, né? A potência instalada na condição de falta, ela representa, então, o somatório das potências de todos os transformadores, menos a potência do transformador K. Tá? Então, nós vamos ter o somatório de S nominal, né, com I variando de 1 até N, mas diferente de K. Ok? Então, nessa condição, olha, vamos ver o que nós temos aqui. Uma potência firme que tem um fator multiplicativo de 1,4. Né? Então, não é esse aqui que é 1/4, não é esse que é 0,4, nem esse que é 0,4. Pode ser as duas últimas. Tá? Ela multiplica quem? O somatório das potências nominais dos transformadores. Ok, os dois estão aqui. De todos os transformadores? Não, é de todos os transformadores, menos aquele transformador que saiu. Né? Então, olha, a letra D aqui, né, colocaria com I variando de 1 até N apenas. Né? Já a letra E coloca para a gente que é I variando de A até N, mas o I diferente de K. Ou seja, eu tiro o meu transformador K no meio deste somatório. Beleza? Então, a equação da potência firme aqui dessa subestação seria essa última opção. Né? Tirei um transformador e causei uma sobrecarga de 40%. Tirei o transformador K, que é o maior potência, e causei uma sobrecarga de 40% sobre os demais. Então, os demais, a potência nominal agora deles, né, vai ser 1,4, tá? Vezes as potências nominais. Então, é a potência deles mais 40%. Né? E aí, de todos os transformadores menos K. Então, é a nossa última resposta aqui. Potência firme é igual a 1,40 vezes o somatório da potência nominal, com I variando de 1 até N e I diferente de K. Ok? Bom, nossa próxima questão está falando aqui de um K limiar, né? Limiar. Está falando do ajuste de corrente em relés, né? A corrente limiar em relés sobre a corrente. Obedece, em geral, uma regra prática.
Uma vez que a corrente limiar é a corrente mínima de excitação do relé, nunca, jamais, em tempo algum, seu valor pode ser inferior à corrente máxima de carregamento do alimentador ou ramal, pois, caso essa condição não seja obedecida, o relé pode atuar sem a devida necessidade, podendo comprometer o suprimento de energia a blocos de consumidores durante uma condição de carga pesada. Dessa forma, para determinar com segurança o valor da corrente de limiar, podemos multiplicar o numerador da relação de transformação do RTC, né, do nosso TC, conectado ao relé, pelo coeficiente K limiar, de modo que o resultado seja superior à corrente máxima de carregamento. Né? Comumente, o valor de K limiar é inferior a 2, mas outros valores podem ser utilizados de acordo com a necessidade de cada esquema de proteção. Bom, um alimentador de distribuição possui carregamento máximo de 180 ampere. Sabendo que na sua extremidade inicial é instalada um relé conectado a um transformador de corrente, um TC, com RTC 500 por 5, né, para 5, determine o valor de K de limiar, uma vez que a corrente de limiar tem um valor 50% superior ao da corrente de carregamento máximo, ok? Bom, então vamos lá, né? A gente vai calcular a nossa corrente limiar, né, a nossa corrente limiar, desculpa, multiplicada, então, pelo numerador. Então, olha, minha corrente de limiar, 50% da corrente de carregamento máximo, né? Então, nós temos a corrente é 180, corrente de carregamento. Nós vamos ter 180 vezes 1,5, para saber qual que é a corrente limiar, 270. 270 vezes o numerador, que é 500. R$135.000. Então, extremidade inicial, instalado um relé, um transformador de corrente, determina o valor de K limiar. Valor 50% da corrente de carregamento máximo. Só pegando aqui os valores, tá, gente? Vendo se está tudo aqui. Então, olha, corrente limiar, estação do relé, nunca, jamais, podendo comprometer o suprimento de energia, tal. Dessa forma, para determinar com segurança o valor de corrente limiar, podemos multiplicar o numerador da relação de transformação pelo coeficiente K. Ah, tá, beleza. Então, a minha corrente K limiar é 200, o I limiar é 270, né? Nós vamos ter aqui 500 vezes K. Então, K de limiar vai ser o 270 dividido por 500. Então, 270 dividido por 500, dá 0,54, né? Então, olha, a corrente limiar é 50% a mais do que a corrente de carga. A corrente de carga é 180. Então, a corrente limiar é 270. Beleza. Para calcular, nós temos que pegar o numerador da relação de transformação, que é 500, vezes o K de limiar. Então, vai dar 270 igual a 500 vezes K. Ok? Isolando o K, vai dar 270 dividido por 500, que vai dar, então, um K de limiar de 0,54. Tá? Então, essa é a resposta. A questão 7, né? Quando tratamos da proteção das redes de distribuição primárias, somos levados a pensar em dispositivos como elos fusíveis, religadores, seccionalizadores e network protectors para redes subterrâneas. Contudo, não devemos esquecer a importância do relé digital. Devido à topologia majoritariamente radial dessas redes, os relés digitais sobrecorrente têm predominância nos esquemas de proteção. Então, vamos lá. Um relé de sobrecorrente digital é alocado no primário de um transformador de distribuição que está conectado a um alimentador. Busca-se coordená-lo com outro relé digital alocado a jusante, isto é, no secundário do transformador, cujo tempo de operação foi previamente ajustado em 0,7 segundos. Portanto, deve-se considerar que o relé do primário atua com um retardo de 73% a partir do tempo de atuação do relé do secundário.
Assumindo que haja uma falta no lado secundário, cuja corrente referida ao primário é 1.645 amperes, determine a alavanca de tempo de atuação do relé primário, sabendo que ele foi ajustado com uma corrente limiar de 130 amperes e obedece a uma curva muito inversa, cuja equação é mostrada aqui. Então, meu tempo de operação é igual a 13,5 dividido pela minha corrente de curto-circuito normalizado, menos 1, vezes a alavanca de tempo. Ele está pedindo aqui a alavanca de tempo. Então, ó, isolando, nós vamos ter uma alavanca de tempo que é igual a um tempo de operação vezes a minha corrente de ICC normalizada, menos 1, não é isso? Dividido por 13,5. Tá? Então, quem que a gente tem? A gente tem o tempo de operação, ele está falando do primário. A gente tem o tempo de operação do secundário, que é 0,7 segundos. Né? Fala que o meu primário, né, ele vai atuar com um retardo de 73% a partir do tempo de atuação. Então, eu vou ter 0,7 segundos vezes 1,73. Então, olha, o meu tempo de operação do primário é 1,21 segundos, tá? Então, minha alavanca de tempo vai ser 1,21 vezes a minha corrente de limiar, que é 130, menos 1, sobre 13,5. Então, vamos lá. 130 menos 1 vezes 1,21 dividido por 13,5. Opa! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui errada. Tá errada mesmo, peraí. 0,7 vezes 1,73. 1,7 vezes 0,73. Então, mais 0,7. Ok. Ah, não, aqui, gente, ó. A minha corrente de falta é 1.645, né? Então, eu vou ter, ó, não é 130 ali, vai ser 1.645 dividido por 130. Então, 1.645 dividido por 130. É o ICC normalizado, tá? É 12,65. Então, agora sim. Então, vamos lá. Meu tempo é 1,20. Não, deixa eu pegar ali. Minha corrente normalizada é 12,65 menos 1 vezes o meu tempo, que é 1,21, dividido por 13,5. Agora sim, dá 1,0458, né? Então, 1,046. Tá? É a nossa alavanca de tempo aqui. Bom, então é isso, né? Alguma dúvida aqui na correção? Sim, não, talvez. Bom, então tá. Então, para nossa aula de hoje, foi isso, tá? E aí, nos vemos então na segunda-feira. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.